E meninas, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa sombra. Eu comecei usando esse fixador aí de sombra para as sobrancelhas da NYX. E eu concentro esse produto onde eu tenho falha, que é aí nesse ponto alto. Depois eu venho apenas com a sujeirinha do pincel, passando no restante da minha sobrancelha. Agora eu venho com o Duo Perfect da Contém Grama, pego o tom mais escuro e vou aplicar começando por onde eu tenho a falha, que é onde eu quero esconder mais. Então, eu vou deixar o produto um pouco mais marcadinho aí, tá? Depois eu venho no restante da minha sobrancelha e eu vou aplicando esse produto na direção do crescimento dos meus pelos. Eu começo pela raiz e aplico em direção ao crescimento dos fios, como se eu estivesse colorindo os fios, para ficar um pouco mais natural. Agora eu vou vir com o lápis para sobrancelha da Volt. Ele é um lápis iluminador. E vou aplicar abaixo de toda a minha sobrancelha. Vou vir com um pincelzinho de corretivo para ficar mais sutil a aplicação desse lápis. Vou vir espalhando ele. Porém, eu vou deixar só aí abaixo da minha sobrancelha mesmo. Espalho bem para não ficar marcado. Agora eu venho com o corretivo da Tracta, que nem deu pra ver de tão rapidinho aí que passou. O tom é médio. E aí eu aplico em toda a pálpebra, até bem próximo à minha sobrancelha. Esse corretivo, gente, vai ajudar a fixar a sombra e ele também vai realçar o pigmento da minha sombra. Eu não aplico prime para os olhos para facilitar no meu esfumado, porque o canto externo vai ser bem esfumado. Vou deixar marcadinho apenas o canto interno, vocês vão ver. Dou batidinho com a esponja pra ficar bem uniforme, não ficar acumulado o produto. Eu vim com essa sombra aí, gente, ela é da Bitarra, dessa paleta de cores maravilhosa aí. Eu só troquei o pincel, eu ia começar com esse da Dylos, mas eu acabei mudando pro da Vult, o número 15, que é esse aí que eu tô usando agora, que eu gosto mais. A gente vem esfumando com a mão bem levinho, então seguro bem longe das cerdas do meu pincel. Eu adoro esse pincel, que ele é um pincel de cerdas naturais. Então, ele facilita aí o nosso trabalho de esfumar. E ele é bem cheio, bem fofinho. Eu só tomo cuidado ali, ó, com o formato do olho. Eu sigo bem o meu formato mesmo. O formato do meu côncavo. Eu aplico no côncavo e vou esfumando a extremidade, levando em direção à sobrancelha. Tem que ficar bem esfumadinho, bem desmarcado. Esse tom, gente, é bem próximo ao tom da minha pele. Ele é para facilitar o esfumado do restante das sombras para formar um degradê de tons. Agora eu venho com a sombra Cinnabar. Eu não mostrei ela porque ela tá toda quebrada, então se eu tivesse levantado ela ia cair. Ela é a Cinnabar da Mary Kay. Eu vim com um pincelzinho menorzinho, esse é da Dylos, e tô aplicando também no meu côncavo. Eu faço a aplicação. Eu não levo até o canto externo do meu côncavo. Eu deixo mais aí no canto externo, até mais ou menos o meio do olho. Eu voltei esfumando com o pincel da Vult, o primeiro que eu tinha usado, sem nada no pincel, só para ajudar a mesclar ali os dois tons. Eu não vou sobrepor o primeiro tom que eu usei. Agora eu tô reforçando aí só com a Cinnabar pra ficar um pouquinho mais escuro. Eu poderia esfumar com esse pincelzinho aí que eu tô, gente. Porém, eu vou usar ele depois com um tom mais escuro. E vou usar ele pra fazer esse esfumado. A gente só tem que tomar cuidado na hora que for esfumar, deixar o pincel mais limpo, de ter pouca sombra nele, pra não estragar tudo. Esse aí é a vinho opaco da Contém 1 grama.
E eu vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel, porém só no canto externo. Ou seja, não é em toda a pálpebra móvel, é no canto externo da pálpebra móvel. E aí eu aplico formando como se fosse um Czinho, só no cantinho externo da minha pálpebra móvel. Eu usei o mesmo pincel, a gente poderia usar um pincel um pouquinho menor, em formato de caneta. Mas para facilitar, eu usei o mesmo. Venho trazendo para o côncavo e agora eu vou esfumando a bordinha desse vinho. Esfumo para formar um degradê bonito entre as sombras, ficar bem desmarcadinho. Esse cantinho interno é onde eu vou querer mais marcado, gente. Então, eu vou vir com um pouquinho do meu corretivo, aí, o corretivo médio da Tracta, e aplico apenas na minha pálpebra móvel, no canto interno, até o meio da pálpebra móvel. Aplico o corretivo bem direitinho até o côncavo, abaixo do meu côncavo, e deixo bem marcadinho mesmo, essa é a intenção. Deixar o corretivo bem marcado, porque ele que vai ser a base da minha sombra, que eu quero mais marcada. Eu vou vir com o fixador da Contém Grama, o creme fix, porque a sombra que eu vou usar ela é em pó, ela é um glitterzinho da Bitarra. E aí eu aplico onde eu apliquei o meu corretivo. Eu usei esse pigmento aí da Bitarra. Não deu pra ver muito bem o nome aí. Ela é a Sombrasa de Borboleta da Bitarra 104 Carmim 3D, gente. Vou usar com um pincelzinho de aplicar a sombra, um pouquinho mais fofo. E vou dando batidinha onde eu quero fixar a minha sombra. Vou aplicando mais até eu achar que tá legal de sombra. Essa região aí, gente, tem que ter o fixador, tá? Pra poder segurar esse glitter aí por mais tempo. E deixar ele mais intenso também. Então, eu venho aplicando. Aí, gente, onde acumula produto, por a gente estar abrindo e fechando o olho, sempre que eu vier com algum produto, eu tiro esse acúmulozinho pra não dar vinquinho e ficar sombra acumulada nas linhas do olho. Agora eu apliquei no outro olho. Agora, depois de aplicar todo esse glitter, não precisa se preocupar em sujar o rosto, gente, que a pele não tá feita. Então, eu posso borrar à vontade e depois é só limpar. Eu vou voltar com o último pincelzinho que eu usei, sujo na primeira sombra do degradê, aquela marronzinha da Bitarra. E aí eu vou fazer um degradê na minha pálpebra móvel, pra não ficar essa marcação aí muito forte entre o roxo e o vinho, né? E o glitter. Agora eu vou delinear. Eu usei a caneta delineadora da Tracta, que é maravilhosa. Ela não transfere, ela é bem pretinha e super fácil de aplicar. Eu tava testando ela aí nesse vídeo e foi maravilhosa. Ela não trincou, adorei. Perfeita. Então, eu vou medir ali o meu gatinho com a pontinha da caneta e venho juntando ao traçado do delineado. E vou acertando onde precisa ser acertado.
tomar um pouquinho mais de cuidado onde eu aplico o glitter. Eu gosto mais do gel, na verdade, quando eu uso glitter. Mas ela se saiu super bem também. A caneta não deixou nada a desejar. Depois de delinear, eu vou aplicar os cílios postiços. Eu tô usando essa colinha, gente, muito boa da First Kiss. Ela é muito boa mesmo. Melhor do que aquela que eu usava antes, tá? Eu comprei a branca e a preta, mas eu gostei mais da branca do que da preta. E ela, diferente de algumas colas brancas, ela seca e não fica branca, ela fica preta. Preta não, né? Desculpa. Ela fica transparente, gente, então nem dá pra ver. Eu amei essa cola. A preta é excelente também, mas eu preferi a branca. Ela cola melhor ainda do que a preta. E aí, gente, eu começo colando assim por cima, pra eu empurrar os meus cílios. Porque, principalmente quem tem os cílios grandes, os cílios naturais já maiores, atrapalha bastante colar os cílios postiços. Então, a gente vem por cima, empurrando os cílios postiços. Desculpa, os cílios naturais. E aí, eu vou acertando com a pinça, ó. Esperei a cola secar um pouquinho, né? Que ela é uma colinha de contato. E aí, vou acertando. Ele tem que ficar bem na base dos meus cílios naturais, pra não aparecer. Ver se tá bem coladinho, dá uma puxadinha. Olha como que ela vai ficando transparente, gente. Ela não fica branca, tá vendo? Tá difícil aí acertar esse negócio. Dá uma empurradinha pra cima, assim, para os cílios ficar mais em pezinho, gente. Porque se ele cola pra baixo, ele não dá esse efeito aí bonito pra cima. Agora eu vou voltar com o delineado só pra tampar a base dos cílios. Viu como a cola sumiu? Ela não ficou branca. É só pra tampar a raiz mesmo dos cílios. Pra não aparecer, não refletir na foto. E aí eu acerto o delineador também. Se tiver... Às vezes, se a gente faz o delineado muito fino, quando coloca os cílios, o delineado desaparece, né? Porque a base dos cílios acaba cobrindo o delineado e aí tem que refazer. Mas mesmo assim, eu gosto sempre de delinear antes de colar os cílios, pra não aparecer diferença nenhuma quando a gente colar ele, tá? Isso aí, termina de acertar o delineado, ver se os dois estão do mesmo tamanho. Se não tiver, a gente corrige. Isso aí. Meninas, no vídeo ficou faltando o acabamento inferior dos olhos, porque eu estava atrasada. E eu não mostrei nem a pele, nem o acabamento inferior. Mas eu prometo fazer um videozinho mostrando a pele, tá? E aí tá o resultado final da maquiagem com a pele pronta. Eu usei na linha d'água o lápis da Vult e fiz um esfumadinho abaixo dos cílios inferiores, com os mesmos tons usados. Espero que tenham gostado. Beijinhos!